Olá, pessoal. Esta aqui é mais uma aula nossa para os alunos do 9º ano, aula de matemática. Nesta aula, iremos tratar de semelhança de triângulos. O conceito e os resultados de semelhança de triângulos nós já abordamos em aulas anteriores. Nesta aula vai ser especificamente para a gente falar de alguns exercícios, tá bom? Muito bem. Dado aqui dois triângulos, eu vou dizer que eles são semelhantes. Como é que a gente vê essa semelhança? Você vê, neste triângulo daqui tem um ângulo alfa e neste triângulo daqui também tem um ângulo alfa. Já tem um ângulo congruente, ok? Nesse triângulo daqui eu tenho um ângulo beta e neste outro triângulo eu tenho também um ângulo beta. Então, dois ângulos congruentes, então esses triângulos, pelo caso ângulo-ângulo, são semelhantes. Então, eu posso começar a pensar agora na razão de semelhança que há entre o tamanho dos lados desses triângulos. Não são os lados quaisquer que você pega. Você sempre tem que pegar o tamanho dos lados que são os lados correspondentes. Como é que nós vamos fazer isso? Pensa comigo aqui. Ó. Quem está na frente do ângulo alfa no triângulo do lado esquerdo? O lado oposto a esse ângulo é o tamanho A. Quem está na frente do ângulo alfa, eu tenho que manter o ângulo, nesse outro triângulo. O lado oposto é o lado L, de tamanho L. Então, eu divido o tamanho A pelo tamanho L e formo esta fração. Isso é igual. Agora, eu vou formar uma outra fração. Quem eu vou colocar em cima e quem eu vou colocar embaixo? A resposta é, como foi que você iniciou? Você iniciou com as medidas do triângulo do lado esquerdo e colocou embaixo a medida do triângulo do lado direito. Então, você tem que manter esse padrão. Então, como é que vai ficar? B é quem está na frente do ângulo beta. Então, você também tem que pegar quem está na frente do ângulo beta neste outro triângulo. No caso, é M. Então, B sobre M. E nos restou C sobre N. C, quem está na frente do gama, e N é quem está na frente do gama. Ok? Essa é a nossa razão de semelhança. E assim você consegue determinar medidas desconhecidas em um triângulo. Vamos fazer uns exemplos. Primeiro exercício. Vamos supor que eu tenha esses dois triângulos e eu quero determinar quais as medidas de x e y nesse triângulo da esquerda. Primeiro, esses dois triângulos são semelhantes? A resposta é sim, porque aqui tem ângulo alfa e beta e nesse outro triângulo também tem os ângulos alfa e beta. Pelo caso ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu tenho que agora fazer as divisões das medidas dos lados correspondentes. Como é que nós vamos fazer? Eu fiz o 4 e dividi pelo 8. Quem foi que eu peguei 4 e dividi pelo 8? Eu peguei o 4 do lado direito, o 4 é quem está na frente do ângulo que eu não denominei. Então, eu tenho que pegar também o lado desse triângulo que não está denominado. O lado oposto ao ângulo não denominado. Esse ângulo não tem nome, na frente dele é o 8. Então, 4 sobre 8. Isso é igual. Nota que eu comecei pegando os segmentos deste lado. Então, nesse daqui, quem eu tenho que colocar em cima é um segmento desse lado, a medida desse segmento. Quem está oposto ao ângulo alfa? É 6. Então, quem está oposto ao alfa desse lado é o x. Então, formou esta fração, 6 sobre x. Você multiplica cruzado. Essa multiplicação cruzada aqui mantém a igualdade. Não altera sinais, é só multiplicação cruzada, tá? Então, você fica 4 vezes o x e 8 vezes o 6. Essa multiplicação te dá 48. Você divide tudo por 4 e você obtém x igual a 12. Já sabemos o tamanho deste x. Vamos determinar agora o tamanho do y. Então, você tem 4 sobre 8, que já é uma fração que nós tomamos inicialmente, o 4 sobre 8. Agora, vamos tomar, quem eu tenho que pegar aqui? Vou pegar o 3, que está na frente do beta. Então, eu peguei o 3 na frente do beta, então eu tenho que pegar alguém aqui que está na frente do beta. No caso, é o y. E ficou 3 sobre y. Você multiplica cruzado. 4y, 8 vezes 3, isso te dá 4y igual a 24, divide tudo por 4 e você obtém y igual a 6.
Aí você se pergunta, é só dessa forma que eu vou conseguir obter esses valores? Não, eu posso fazer uma outra forma, da forma que eu fiz aqui. Você poderia, ao invés de ter escolhido o 4 e o 8, você pode escolher, por exemplo, o 6. Escolhi o 6 do lado direito. O 6 está na frente do alfa. Então, eu tenho que pegar alguém que está na frente do alfa deste lado. Quem está na frente do alfa é o x. E o x já foi calculado, que é 12. Então, eu coloquei 6 sobre o x, que é o 12. Isso é igual. Isso aqui é só para lembrar quem é um x, tá bom? Não façam isso. Então, isso aqui é igual. Agora, eu pego o 3, que está na frente do beta. E quem é que está na frente do beta do lado esquerdo é o y. E agora você multiplica cruzado 6 vezes o y e 12 vezes o 3. Isso te dá 36. 6y dá 36. Divide tudo por 6. Então, y é igual a 6. Determinamos o valor de x e de y. Nesta outra figura, eu quero determinar qual é o perímetro desse triângulo. Ou seja, a soma de todos os lados do triângulo maior. Então, o que é que nos falta para fazer isso? Nos falta saber o tamanho de x e o tamanho de y. Vamos lá. Observe que eu tenho um triângulo pequeno. Vamos com muita atenção agora. Tem um triângulo pequeno aqui e tem um triângulo grande aqui, ó. Tá bom? Okay? No triângulo pequeno, eu tenho um ângulo alfa. No triângulo grande, eu também tenho um ângulo alfa. Um ângulo congruente. Beleza? Muito bem. No triângulo pequeno, eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, nota que ele também faz parte do triângulo grande. Então, dois ângulos congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esse triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grandão. Então, esses dois triângulos são semelhantes, então eu posso fazer as razões de semelhança e vou determinar os valores de x e y. Muito bem. Vamos lá. Quem foi que eu peguei aqui no primeiro passo? Eu peguei o 5. O 5 eu comecei no triângulo pequeno. Eu peguei o 5. O 5 está oposto a qual ângulo no triângulo pequeno? A esse ângulo que eu não falei. Ok? O 5 é oposto a esse ângulo. Agora eu tenho que ir para o triângulo grandão. Qual lado eu vou pegar do triângulo grandão para comparar com o 5? Eu tenho que pegar, aqui eu peguei o ângulo que eu não falei. Qual foi o ângulo que eu não falei no triângulo grandão? O alfa eu falei, esse ângulo eu falei, o ângulo que eu não falei foi este aqui. Então, esse foi o ângulo não mencionado. Quem é o lado oposto a esse ângulo? Quem está na frente dele é isso tudo aqui, ó. Isso tudo é 6 mais o 3, que é o que eu escrevi aqui. 6 mais 3, tá bom? Agora, isso é igual. Quem é oposto a esse ângulo no triângulo pequeno? 4. E que é oposto a esse mesmo ângulo, só que agora no triângulo grande. É o x. 4 sobre x. Agora você multiplica cruzado. Você obtém 5x igual, aqui dá 9, vezes o 4. Você vai obter 5x igual a 36. Divide tudo por 5. E você vai chegar em x igual a 7,2. Cuidado na divisão, tá bom? Vamos obter agora o y, que é o que nos está faltando, né? Muito bem, essa fração nós já temos, vou deixar ela aqui. Agora eu quero determinar o y. Vou para o triângulo pequeno. Quem está na frente do ângulo alfa é o 6. No triângulo grandão, quem está na frente do alfa é isso tudo aqui, ó. 5 mais o y, que é isso que está escrito aqui. Agora você multiplica cruzado e você obtém 5 vezes isso aqui, dentro de parênteses, e 6 mais 3 é 9, né? Então, 9 vezes 6. Agora eu tenho que fazer o 5 vezes isto. Muito cuidado, tá? Eu tenho observado alguns erros de vocês, estão esquecendo de multiplicar o 5 com todo mundo aqui, está multiplicando só com o 5. Ou estão multiplicando só com o y, tá? Cuidado com isso. A multiplicação aqui, quando se tem um parêntese, você tem que pegar o 5 e multiplicar com o 5. Repete o sinal, no caso se esse for positivo também. Então, 5 multiplica com y, tá? Então, vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Fica positivo desse lado, eu já passei para o outro lado negativo. 5 vezes y, 5y. 9 vezes 6, 54. E eu já faço essa subtração.
54 menos 25, que me retorna um valor 29. Divido tudo por 5, ou seja, eu passo 5 dividindo, né? Ficou 29 dividido por 5. Você faz essa divisão e você obtém o y igual a 5,8. Tá? O que era que nós estávamos atrás mesmo? Era do perímetro desse triângulo maior. Tá? Então, quem seria o perímetro? Seria o 6 mais o 3 mais o x mais o y mais o 5. Que é o que eu escrevi aqui. Aí o x é 7,2, o y é 5,8, e 6 mais 3 é 9, com mais 5 dá 14. E você somando isso aqui, você obtém o valor de 27. Tá bom? Esse é o valor do perímetro desta figura. Tá? Tentem ver com bastante calma essa resolução, para vocês verem direitinho como é que se faz o problema. Tá bom? Outro problema. Esse problema aqui foi proposto também para vocês. Então, observa o seguinte. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. Aqui a pessoa tem 1,80 m e a sombra dela dá 60 centímetros. Tá? Agora, você tem no mesmo momento, você tem um poste perto dessa pessoa que tem uma sombra de 2 metros. Tá? Agora, se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, ou seja, diminui aqui o tamanho dessa sombra, vai para 1,50 m, eu quero saber quanto vai ficar o tamanho da sombra da pessoa, porque vai ter que diminuir também, né? Muito bem, mas eu não sei a altura do poste. Então, o objetivo inicial é determinar a altura do poste. Vamos fazer isso, então. Vamos atrás da altura do poste. Então, olha, esses dois triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Vamos lá. Supõe-se que o poste forme um ângulo de 90 graus com o chão e que a pessoa também forme um ângulo de 90 graus com o chão. Okay? Como as sombras foram vistas no mesmo instante, então esses ângulos aqui, o ângulo de incidência no solo, são iguais. Então, já tem um ângulo igual, o ângulo de 90 graus também é igual. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Vamos fazer a semelhança. A altura do triângulo maior, que eu chamei de H, dividido pela altura do triângulo menor, que eu chamei de, que é 1,80, certo? Agora, a base do triângulo maior, que é 2, dividido pela base do triângulo menor, que é 0,60, mesmo que 0,6. Agora você multiplica isso aqui cruzado, você vai obter 0,60 vezes H e 2 vezes 1,80. Então você vai obter 2 vezes 1,80, dá 3,60. O 0,60 está multiplicando, você divide tudo por 0,60 e você vai obter que a altura do poste é 6 metros. Tá? O que o nosso problema quer? Nosso problema quer que a gente determine quanto vai ficar o tamanho dessa sombra quando esta sombra diminuir 50 centímetros. Então, as novas medidas, o que acontece? A altura não vai mudar, é o 6. A altura da pessoa também não vai mudar, vai ficar 1,80. A sombra do poste era 2 metros, vai ficar 1,50 agora. E a sombra da pessoa que eu quero determinar. Então, vai ficar assim. A altura do poste, dividido pela altura da pessoa, é igual a 1,50 dividido por D, que é o que eu quero determinar. Multiplico o cruzado. 6 vezes D, 1,50 vezes 1,80. Você fazendo essa conta, chega no 2,7 dividido por 6. Então, aqui eu troquei as letras, tá? É D aqui, D de dado. Então, D é igual a 0,45 metros, que é a mesma coisa que 45 centímetros. Essa era a atividade, tá bom? Agora que eu proponho uma outra atividade para vocês, alterei os valores, semelhante ao que nós fizemos, e alterei a questão. Ao invés de diminuir a sombra, eu aumentei a sombra. Então, determina para mim qual é a nova sombra da pessoa. Bom?
Bem, pessoal, era isso. Bons estudos para vocês.